O Brasil deve reverter imediatamente o curso. As ameaças à liberdade de expressão são ameaças às eleições livres e à própria democracia. Fecha aspas. Chris Smith, assim como a deputada Maria Elvira Salazar, integra o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos. Ele declarou que está trabalhando com colegas para elaborar uma legislação que aborde a situação no Brasil em resposta à crise provocada por Alexandre de Moraes. Gerson Gomes, está na cara que uma das primeiras medidas será o cancelamento de vistos de entrada nos Estados Unidos, não é? O que você achou desse comentário do Chris Smith? Bom, primeiro é importante a gente entender que o Chris Smith, e eu já tive a oportunidade de estar com ele em reunião mais de uma vez, inclusive acompanhado de parlamentares brasileiros, ele é muito experiente, talvez seja um dos mais antigos integrantes. Ele vem de New Jersey, que é um estado predominantemente democrata, e ele é um representante do Partido Republicano que se reelege sempre, ad eterno. Significa que ele é muito respeitado pelos dois partidos. Ele, de fato, tem pautas de direitos humanos que são pautas históricas do próprio Partido Democrata. Então, quando ele se manifesta, Paulo, ele é ouvido no parlamento de uma maneira muito mais abrangente do que a disputa eleitoral. Segundo aspecto é que ele está cumprindo fases. Veja que ele, no documento que ele enviou agora, ele cita o fato do Alexandre de Moraes e o presidente do Senado e o presidente da Câmara não terem respondido à primeira documentação que ele enviou logo após aquela audiência que eu estive também presente lá em Washington. Veja que ele faz questão de dizer que o ato que está sendo seguido, ou seja, uma legislação específica para o caso do Brasil, como foi feito com a Venezuela, com Cuba, com Nicarágua, com a Bolívia. Existem leis aqui específicas para cada país que viola os direitos humanos. Mas eu queria te fazer uma provocação, Paulo. Veja que o Brasil 247, que é um jornal de extrema esquerda no Brasil, podemos dizer bem enviesado, né? Ele faz uma manifestação que me chamou a atenção, porque ele fez questão de dizer que o Brasil adere à denúncia contra o Daniel Ortega na ONU, ao lado, veja, da Argentina, do próprio Chile, da Colômbia, Costa Rica, Canadá, Equador, Paraguai, Peru. Ou seja, hoje o Brasil está acusando o Daniel Ortega na Nicarágua de estar cometendo crimes e violações aos direitos humanos. Isso está publicado por um jornal de esquerda, de extrema esquerda no Brasil. Por que será? Veja que há uma mensagem que está tentando ser passada pelo governo brasileiro, principalmente para o Partido Democrata e para a Kamala Harris e para o próprio presidente Biden ainda, dizendo que o Brasil ele não está violando os direitos humanos. Na verdade, o Brasil está convergindo com um debate mundial em relação ao controle das redes sociais, ao combate à desinformação, ao discurso de ódio. Só que a gente sabe que agora, anteontem na Nicarágua, Paulo, foi aprovada uma legislação que pode levar à prisão qualquer pessoa que faça o quê? O tal do discurso de ódio, a crítica ao governo. Então, quando você trabalha nesses temas, o Brasil, ao mesmo tempo, tenta vender a imagem de que não apoia o ditador da Nicarágua, mas, ao mesmo tempo, ele está sendo acusado pelo Chris Smith de violar exatamente isso quando ele está banindo o X e até avançando sobre a Starlink. Então, hoje, como você bem disse, o Chris Smith ele é muito sábio. Ele está construindo algo parecido com o que foi feito com a Nicarágua e com a Venezuela, não atacando o governo brasileiro, não talvez avançando sobre questões que possam afetar até o Departamento de Estado, mas indo especificamente nos CPFs, como você falou. Existem mais de 200 cidadãos venezuelanos que estão sendo sancionados agora. Mais ou menos isso, e eu já tive acesso a um rascunho do que seria essa legislação que está sendo feita pelos assessores do Chris Smith, e de fato você está certo. Eles estão focando em algumas pessoas especificamente, obviamente nós estamos falando do ministro Alexandre de Moraes, mas não somente dele, que estariam avançando sobre os direitos humanos com respaldo. E você está certo. Os primeiros atos são relacionados à cassação de vistos,
não permissão de vinda aos Estados Unidos e bloqueio de ativos. Não sei se é verdade. Dizem que vários dos nossos líderes brasileiros, da nossa cúpula brasileira, muitos ligados ainda à Lava Jato, aqueles escândalos de corrupção do PT do passado, têm ativos no exterior. Então, esses ativos hoje são rastreados. Então, como você bem disse, tem muita gente que deve colocar a barba de molho, porque o crise está avançando, queimando etapas, cumprindo aquilo que tem que ser cumprido antes de chegar nessa legislação. E, como eu disse, que não será do Partido Republicano, será bipartidária.